E aí galera, beleza? Meu nome é Henrique, você está no canal 753 e hoje nós vamos falar sobre um jogo muito interessante chamado Hunter the Reconning, logo depois da vinheta. Muito bem, galera, jogo Hunter the Reconning, traduzido para português em tradução livre, Caçador à Retomada ou Caçador à Revanche. Tá? Esse livro não foi lançado no Brasil, mas nós temos alguns grupos aí que fizeram a tradução para o português. Geralmente eles usam o nome Caçador à Retomada ou Caçador à Revanche, na verdade. Tá? Muito bem, diferente de outros jogos do mundo das trevas, né, do sistema Storyteller, Hunter the Reconning vem com uma ideia nova, uma ideia super bacana que eu particularmente gosto muito, que é você jogar com um caçador de coisas sobrenaturais. Porém, a diferença é que você não vai construir um personagem já sendo um caçador. Isso é interessante. Por quê? Se a gente comparar, por exemplo, com outros jogos ou com outras temáticas, né, de outros jogos do sistema Storyteller, a gente vai ter caçadores caçados que eles têm um motivo para caçar os vampiros, por exemplo, ou na Inquisição a pessoa já é treinada, ela é criada para aquilo, ela já nasce com aquilo, por exemplo, tá? De você realmente se tornar um caçador. Em Hunter the Reconning a gente faz diferente, tá? Nesse jogo você vai construir sim um personagem de vida comum. Até tô fazendo uma narrativa com o meu grupo. Eles nem sabiam que eles estavam jogando Hunter, na verdade. Eu pedi para cada um deles criar um mortal. Isso é uma ideia muito legal para você que é narrador, tá vendo esse vídeo e quer colocar seus companheiros aí, seus jogadores, dentro desse cenário. É muito legal. Eu pedi para eles fazerem mortais de vidas comuns, tá? Nada de fazer o Rambo, de fazer um assassino serial tipo super loucão, a Hannibal Lecter, ou fazer sei lá, qualquer coisa assim, um mestre de armas, nada disso. Fazer pessoas comuns, como eu e você, né? Então, podia ser um policial, podia ser até um mafioso, podia ser qualquer coisa, um cara que trabalha na conveniência, tanto faz, tá? Mas o importante era ter um personagem mortal. E essa é a base da ideia do Hunter the Reconning, como você vai entender nesse vídeo, tá? Então, sempre vai ser focado em uma pessoa comum, tá? Essa pessoa comum, ela vive a vida dela normalmente, ela não faz ideia da existência de monstros, não faz ideia da existência de magia, de poderes, de coisas, né, assim que a gente só vê no cinema e no RPG. Na verdade, ela pensa que o mundinho dela é simplesmente a vida real, onde ela vai trabalhar, onde ela tem dificuldades financeiras, etc, né, dependendo aí do conceito do seu personagem. Aliás, se você quer aprender a criar um personagem, já tem uma série aí que começou, como criar personagem de RPG. É só dar uma olhadinha aqui no canal que você vai encontrar esse vídeo, beleza? Mas voltando ao Hunter, a ideia é o quê? É você ter uma pessoa normal, uma pessoa comum, tá? Que não entende nada, que não vê nada, né? Não é um médium, não é nada disso, é simplesmente uma pessoa comum. E um dia, por exemplo, ela passa pelo que a gente chama de inspiração, ela é inspirada, ou em inglês, imbued, ok? Então, quando ela passa por essa inspiração, ela passa a ter noção de que há algo estranho no mundo. E que ela tem uma missão que é combater este algo estranho no mundo. Então, por exemplo, vamos supor que até, use você mesmo como exemplo, você vai na padaria, simplesmente você vai na padaria. Vai na padaria comprar um pãozinho de manhã, tal, você chega na padaria, quando você pede para a atendente está de costas para você, por exemplo, você pede a atendente para ela pegar os pães, ela vira para te atender e de repente você vê uma aura estranha, uma luz estranha, ou, por exemplo, se tem, né, aquela balança que vai pesar o pão ali na frente, você vê que o mostrador daquela balança aparece e fala assim, isto não está vivo, ou isto está possuído, tem um espírito aqui, ele vai te aparecer uma mensagem de alguma forma, aí o narrador vai colocar essa mensagem, pode ser uma mensagem mental, pode ser uma visão, pode ser até num letreiro, pode ser numa embalagem, você vai ler o rótulo ali, está escrito outra coisa, e aí a partir dessa inspiração, você olha para a atendente e você vê que ela parece um zumbi, certo? Então, essa chave é interessante dentro do jogo, porque você é uma pessoa comum, até que algo que você nem esperava, que não fazia parte dos seus planos, estava tudo ali,
corriqueiro vira de ponta cabeça e o seu personagem passa a ver os monstros como eles existem. Claro, existem vários poderes que aí vão te determinar se você vê mesmo, se você não vê, se você tem uma intuição, se você tem simplesmente uma mensagem, tá? Essa mensagem os caçadores chamam, os inspirados, né? Caçadores inspirados chamam de mensageiros e eles não fazem ideia do que é. Então cada personagem interpreta de uma forma. Pode ser Deus falando, pode ser um anjo, pode ser qualquer outra coisa, tá? Então os mensageiros, depois eu vou fazer um vídeo também para quem quiser. Só deixar o like aí, se vocês quiserem comente também, coloca nos comentários o que você quer. Sim, a versão do narrador para Hunter. Existe uma resposta do que são os mensageiros, tá? Não vou falar aqui porque senão o jogador não tem surpresa depois durante a experiência de jogar Hunter, tá? Então o Hunter ele vem com essa ideia onde você vai ser uma pessoa normal que passa por uma inspiração através dos mensageiros que ninguém sabe o que é, e a partir daí você passa a ver que algumas pessoas ao seu redor não são pessoas, e aí você tem diversas formas de lutar contra esses monstros. Então o caçador ele vem também com vários creeds, né? São várias crenças diferentes, cada crença vai determinar a forma com que o seu personagem lida com o sobrenatural. Então, é importante também, quando a gente vai criar um personagem imortal, a gente criar os traços de personalidade. Então, o que ele faz quando ele tem medo, por exemplo, né? Quais são os gatilhos que ele tem, por exemplo? Também isso é interessante, mesmo porque isso vai ser útil depois, quando a gente for jogar especificamente Hunter the Reconning. Okay? Então, quanto mais detalhes na criação do seu mortal, melhor, certo? Bom, passado isso, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esses creeds e sobre como funcionam os poderes de Hunter, porque essa chave de como funcionam os poderes é diferente dos outros jogos, beleza? Então, vamos ver agora os creeds. Existem 7 creeds ou 7 crenças diferentes para Hunter the Reconning, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui na nossa lista são o Defense, que são defensores, tá? Eles trabalham contra o sobrenatural para defender ou dentro de um estilo mais defensivo para proteger os mortais. Então ele vai procurar sempre defender aqueles que são inocentes, ou seja, que não são sobrenaturais, tá? Porque para o Hunter tudo que é sobrenatural tem um potencial de ser mal, tá? De ser ruim para a humanidade. Então, o Defender ou Defense, eles vão sempre defender, eles vão sempre procurar proteger as pessoas contra os monstros, tá? Já o Innocence, ou os Inocentes, eles já vão trabalhar de uma outra forma. Então, se o seu personagem ele tiver mais altruísmo, por exemplo, ele vai caber melhor nesse tipo de personagem. Por quê? O Innocence, ou os Inocentes, eles vão tentar entender os monstros e procurar um meio termo, na verdade, entre o sobrenatural e os humanos, tentando criar aí uma coexistência pacífica entre eles. Também é uma forma do caçador, né, do inspirado, trabalhar com essa ideia de como lidar com os monstros. Já o Judgment, ou os juízes, né, os julgadores, vamos dizer assim, eles já trabalham de uma outra forma. Eles tentam sim entender, eles tentam ver a questão do monstro, mas eles vão julgar se aquilo é ou não ruim para a humanidade. Então, primeiro eles vão avaliar, eles vão tentar entender aquilo, diferente dos outros dois que eu já falei, porém de uma maneira onde ele vai conseguir fazer um julgamento. E ele julgando da forma, esse monstro não é ruim para a humanidade, este é ruim para a humanidade, então aí a partir daí sim ele vai agir. Mas sempre vai tentar usar o conhecimento antes de fazer qualquer outra coisa. Agora a gente tem os Martyrs ou Martyrdom, tá? Em inglês, o creed em inglês. Então, os mártires são aqueles que vão buscar o autossacrifício para destruir os monstros ou para proteger as pessoas desses monstros. Então, ele não vai usar outras pessoas como escudo, tá? Já vamos começar por aí. Não, ele vai se jogar entre o monstro e a vítima e vai usar a si mesmo de maneira que ele possa impedir aquele ataque ou que ele possa lutar. Então ele não se importa do autossacrifício para poder salvar a humanidade. O Redemption, ou os Redentores, tá? No caso eles já vão trabalhar de uma outra forma. Eles vão tentar buscar maneiras de
salvar o monstro da sua própria monstruosidade, certo? Então, por exemplo, ele vê lá que existe um espírito que está atormentado, que está fazendo alguma coisa, está prejudicando as pessoas, ele pode tentar ajudar este espírito para que ele possa sair desse estado monstruoso em que ele está, para então seguir seu caminho em paz. O mesmo com qualquer outro monstro que ele encontre, um vampiro, por exemplo, ele vai tentar ajudar esse vampiro para que esse vampiro não seja um monstro. Então ele vai aceitar a natureza, tá? Mas ele vai tentar fazer um trabalho de redenção com os seus inimigos. Visionário ou visionários. Os visionários, eles já buscam eles trabalham de uma outra forma, eles tentam entender toda a situação, eles tentam buscar formas de ajudar todos os outros caçadores a buscar uma solução para o problema dos monstros, tá? Então ele pode agir de uma forma mais neutra em relação ao monstro em si, mas ele vai tentar guiar os outros personagens, no caso, né, os outros creeds, para que eles possam crescer. E por último, mas não menos importante, está o Vengeance, ou Vingança, ou Avengers. Tá? Também tem Avengers, não. Por último, mas não menos importante, está o Vengeance, ou seja, os Vingadores, a vingança. Não são os Vingadores da Marvel, mas são outros tipos de Vingadores. Esses personagens, eu acho que são os que as pessoas mais gostam quando elas vão fazer um personagem, elas querem criar um Hunter já pronto. A maioria, pelo menos com que eu conversei, vai em cima do Anger, né? Vai em cima do Vingador. Por quê? Porque eles são a resposta combatente aos monstros. Então não importa se o monstro é bonzinho ou não, se ele simplesmente é um monstro porque ele não tem opção, não importa, ele vai sempre atacar e ele vai tentar destruir o alvo sempre, 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 tá? Então esses são os creeds. Entre esses, tem alguns outros, tem algumas outras coisas que a gente pode ver também no vídeo futuro, mas a base do jogo é essa, tá? Então você vai ser um mortal, você vai receber uma inspiração e a partir daí você vai ter a sua crença. A sua crença determina como você trabalha, certo? Como que você age em relação aos monstros. Existem muitas outras características, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês de cada uma, para que vocês possam entender melhor os aspectos que levam este jogo a ser tão bacana. Por exemplo, uma outra coisa que nós temos também que levar em consideração quando a gente está escolhendo o personagem, quando a gente está montando ele, é que existem 3 virtudes dentro de Hunter the Reckoning. Primeiro, tem o Zeal, que é o zelo, o quanto você zela pelas pessoas, tá? Depois tem o Mercy, que é a misericórdia, o quanto você é misericordioso com as pessoas ou com os monstros. E também tem o Vision, que é a visão, tá? Seria uma forma de você ver as coisas com mais clareza. E dentro de cada um desses existem o que eles chamam os poderes do Hunter, tá? Então, primeiro a gente tem que escolher qual é a virtude, e a partir da virtude que vai estar relacionada com o seu creed, cada creed tem uma virtude diferente, e quando eu for fazer um vídeo de cada creed, você vai entender um pouco melhor esse aspecto, tá? Mas essas 3 virtudes, Zeal, Mercy e Vision, né, o zelo, misericórdia e visão, eles vão te dar poderes, certo? Então você escolheu lá a sua virtude, você vai escolher o seu creed baseado na sua virtude, ou ao contrário, se quer escolher primeiro o creed, depois você faz a virtude, também pode. Tá? Eu prefiro que você escolha primeiro a virtude e depois sim escolha o seu creed de acordo com a sua virtude, certo? Torna as coisas um pouco mais interessantes. Mas dentro desse nós temos diversos poderes, desde você conseguir enxergar a forma real de um monstro, tá? De uma pessoa, para saber se ela é um monstro ou não. Você pode transformar os seus punhos ou qualquer objeto que você tenha na mão em uma arma mística, que aí vem dentro da Vengeance. Tá? Você também tem poderes, por exemplo, de defesa, poderes, existem, enfim, existem vários poderes de vários níveis diferentes. Também depois eu vou ter um vídeo só sobre os poderes para vocês, tá? Mas para você entender. E o que é importante desses poderes? Esses poderes eles não são ativados quando o jogador quer. Isso é a grande sacada do Hunter. É a parte que eu mais gosto. Porque em todos os outros jogos Storyteller você escolhe quando você vai usar seu poder. Certo? Mas em Hunter não. Por que não? Porque cada poder, cada arma tem um trigger ou um gatilho. Então, por exemplo, vamos usar de exemplo aí que você faz um Vengeance, né? Você faz aí um Vingador, você faz um cara que dá porrada em tudo quanto é monstro e pergunta depois de bater, certo? Você tem lá o poder que você transforma qualquer objeto, qualquer arma branca, tá? Desde uma garrafinha de água a um mouse, não importa, tá? O seu próprio punho, se você quiser,
vai transformar essa arma branca em uma arma com um poder anormal, tá? Um poder sobrenatural. O que é esse poder sobrenatural? Esse poder sobrenatural, ele vai dando um agravado nos monstros, tá? Para quem não está familiarizado no sistema, depois eu estou fazendo várias introduções, depois eu vou fazer vários vídeos com mais regras, com mais detalhes. Então a gente tem trabalho aí para muitos anos, tá? Mas enfim, quando você usa o dano agravado ele é um dano que não pode ser absorvido, ou seja, se você deu lá 3 de dano agravado, vai pegar os 3 de dano agravado, tá? A não sei que a criatura em questão tenha algum poder específico para absorver isso, certo? Mas enfim, então, por exemplo, você vai dar lá, acabou de comprar essa água no mercado e aí você está andando entre as prateleiras e você vê que realmente tem um monstro aí, sei lá, um zumbi andando, por exemplo, você é avisado, você vê e você vai para cima dele, tá? Então, qual é o trigger? O trigger, o gatilho do seu personagem, no seu caso do seu Vengeance, ele pode ser simplesmente a visão ou medo. Então ele vê o zumbi ali e ele fica com medo, certo? Esse medo vai ativar o poder do seu personagem. E a hora que ele der a garrafada no monstro, essa garrafada vai emitir um brilho, aí fica a critério do narrador, a cor desse brilho, se quiser ter brilho também é mais interessante porque fica mais legal. Mas só os caçadores e os monstros vão ver, pessoas normais não vão ver este brilho, tá? E quando ele bate com a garrafa no monstro, essa garrafa causa um dano maior e agravado que essa garrafa não tinha, o mesmo com a sua mão. Só que depois essa garrafa ela é destruída, certo? Ela vai ser destruída porque ela não suporta o poder, beleza? Então isso também acontece. Então cada poder, por exemplo, poder de defesa, de você investigar, aliás, tem um poder super bacana, onde você marca misticamente o monstro e ele cria um rastro energético que você consegue ver e seguir ele, certo? Então você precisa de um trigger para isso. Qual é o trigger? A dúvida. Então isso também tem que ser trabalhado na hora de fazer um personagem de Hunter, tá? Então Hunter, ele também tem uma característica muito interessante, muito importante, chamada convicção, certo? Essa convicção, ela tem várias aplicações diferentes, tá? Mas basicamente, ela é aquilo que vai fazer com que o seu personagem seja convicto daquilo que ele acredita, tá? Então ele vai te defender de poderes sobrenaturais. Então, por exemplo, um vampiro tenta fazer uma dominação mental. Você usa a convicção, você não vai sofrer nada, tá? Então, para expulsar espíritos também, você também pode usar, se não me falha a memória, depois eu vou dar uma checada nessa informação. Mas tem várias coisas que a convicção faz. E a convicção também vai ter um vídeo específico, né? Quando a gente for se aprofundar um pouco mais em Hunter, a gente vai falar mais sobre os poderes, né, que são as edges, sobre os creeds também e sobre os triggers, quais são esses gatilhos e o que podem ser e o que não podem ser, assim como também as virtudes. Bom, o que é interessante, você, dentro da temática, para você que é narrador e vai narrar Hunter the Reckoning, é importante você sempre manter a vida pessoal do jogador, do personagem do jogador, tá? Manter o trabalho, manter o que ele vai fazendo durante o dia e de repente em alguns pontos você vai colocar um monstro assim, ele está esperando. Se for sempre assim, depois do trabalho à noite você vai para algum lugar, passa em frente ao cemitério, sai de lá um morto no ok, básico. Mas o seu chefe, por exemplo, o chefe do seu personagem, que ele puxa o saco o tempo inteiro para ser promovido, se mostra algo sobrenatural e ele vai ter que combater aquilo. O que ele vai fazer? Como que ele vai lidar com essa dualidade entre você ser um caçador inspirado por algo que você não domina e manter a sua vida social? Esse é o drama de Hunter the Reckoning. É um jogo muito bom, é um jogo muito bacana. Tem bastante material para ler, tá? Tem livros dos Creeds, tem livro do jogador, tem bastante coisa legal, vale a pena e é uma experiência diferente. Para quem já jogou Caçadores Caçados, por exemplo, a galera que curte bastante vampiro, jogou Caçadores Caçados, não espere a mesma coisa. Aqui é diferente, não tem fé verdadeira, por exemplo, tá? E você não necessariamente vai lutar contra vampiros. Existem vários monstros dentro do próprio Hunter, desde vários tipos de zumbis, vamos dizer assim, né, de mortos que estão vivos, espíritos, aí depois sim pode entrar contra vampiros, contra magos, lobisomens, fadas, fantasmas, enfim, múmias, que eu acho que não cabe nesse caso, porque sempre o Hunter ele vai
a maioria pelo menos vai procurar entender se aquilo é bom ou mal, e uma múmia também ela entra de um aspecto um pouco diferente do resto dos outros monstros. Mas, por exemplo, o vampiro, ele é uma ameaça à humanidade sim, e ele pode ser um antagonista muito legal para as campanhas de Hunter. Beleza? Galera, é isso, basicamente isso nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem ligados aí que logo mais tem mais vídeos introdutórios para outros cenários. Eu vou falar ainda de Múmia, eu ainda vou falar de Wraith, vou falar de Demon, vou falar também de Trinity. Trinity é um jogo top para quem gosta de coisa futurista, para quem gosta de ficção científica, então tudo isso ainda vai vir lá na frente, Múmia também, e depois eu vou começar a entrar, e teve uma sugestão de falar sobre lobisomem, vou falar também sobre lobisomem, e vou entrando aos poucos aí em cada um desses vídeos, ou seja, são várias séries que vão acontecer aqui no canal, e cada tema, cada cenário vai ter uma série diferente. Então eu vou gravar as introduções de todos, depois eu vou fazendo assim, para que você possa sempre ter um conteúdo novo, um conteúdo diferente de cada cenário e possa se tornar aí um grande narrador ou um grande jogador de praticamente qualquer coisa dentro de World of Darkness. Beleza? Isso aí, galera, valeu! Não se esqueçam, likes e se inscreva no canal. Tenho aí mais ou menos uns 70% de pessoas que assistem aos vídeos e não estão inscritas. Então faça sua inscrição, ative aí as notificações para você receber os vídeos novos. Beleza? Galera, é isso, espero que tenham gostado. Qualquer pergunta, põe no comentário. Como vocês podem ver aí nos outros vídeos, eu estou sempre respondendo para vocês. Beleza? Galera, é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.